Prosseguindo em nosso estudo de eletrostática, vimos a lei de Coulomb, que descreve a força entre duas partículas carregadas com carga elétrica, e agora nós vamos tratar do campo elétrico, algo que fisicamente já foi sugerido quando falamos do princípio da superposição que a lei de Coulomb obedece. Matematicamente, campo é um conceito que possui uma definição precisa, assim como conjuntos, grupos, anéis e até mesmo espaços vetoriais. Para os nossos objetivos, um campo vetorial, no caso, será uma função matemática que, a cada ponto no espaço e no tempo, associa um dado vetor. Atualmente, o campo é tido como um intermediário das interações físicas. Em nosso caso, como estamos lidando com campo elétrico, vamos falar das interações elétricas. A compreensão da forma como as forças atuam teve uma evolução histórica. Segundo Newton, que analisou a lei da gravitação, ou seja, uma força que atua entre massas, uma massa interagiria diretamente com outra massa. Tínhamos aqui um cenário de ação à distância, algo que era um absurdo até mesmo para Newton. Cerca de 200 anos depois, nós tivemos os trabalhos de Faraday, já relativos ao campo elétrico, e segundo Faraday, existia um meio à nossa volta que seria uma espécie de fluido, ou seja, nós poderíamos visualizar este meio em termos de linhas, que nós vamos falar ao final deste vídeo. No início do século XX, tivemos com Einstein o estabelecimento de uma teoria de campo, que no caso da interação elétrica, temos então que a carga interage com um meio, que é o nosso campo elétrico, que por sua vez sofre alterações por causa da carga e transmite essas interações para outra carga. Se com Newton teríamos uma ação à distância de carga com carga, atualmente nós encaramos que a carga então interage com outra carga utilizando como intermediário um campo. O campo leva um certo tempo para transmitir os efeitos da interação. Ao contrário do que Newton pensava, que a interação de massa com massa era instantânea, hoje sabemos que existe uma certa velocidade com que essas interações são transmitidas. A máxima velocidade de transmissão é a velocidade da luz do vácuo, que designamos por c minúsculo. Então vamos definir o campo elétrico. O campo elétrico, que é um vetor designado por um E maiúsculo, é definido como a razão em um certo ponto do espaço entre a força elétrica F que uma dada carga Q experimenta e a própria carga Q. Ou seja, em um dado ponto nós determinamos o campo elétrico tomando a razão entre a força elétrica experimentada por uma carga neste ponto dividida pela carga. Porém, para determinarmos o campo elétrico em um dado ponto, sabermos qual que é a força que qualquer carga vai experimentar naquele ponto, nós devemos utilizar para determiná-lo uma carga Q tão pequena quanto possível. Por isso que colocamos aqui um limite de Q tendendo a zero. Este Q tendendo a zero é uma abstração matemática. Nós sabemos que Q não pode tender a zero. Primeiro porque, se Q tender a zero, nós não vamos ter forças experimentadas pela partícula, porque ela vai estar neutra. E segundo porque temos um valor mínimo não nulo de Q, que é dado pela carga fundamental. Então nós temos que o campo elétrico constitui força por unidade de carga. Nós queremos aqui dizer que vamos mapear o campo em uma dada região, então devemos utilizar uma carga tão pequena que perturbe o sistema o mínimo possível.
Por isso que nós tratamos aqui de uma carga de prova, que você pode imaginar como se fosse uma sonda, um instrumento de medida. Por exemplo, vamos mapear com uma carga que nós podemos mover livremente, estaria na ponta de um fio, na ponta de um aparelho de medida, e nós queremos mapear o campo elétrico produzido por outra carga Q1 que se encontra presa a uma haste flexível. Então nós temos a seguinte situação inicial. Temos uma carga Q1 que está presa em uma haste flexível e inicialmente perfeitamente vertical. Vamos então tratar de obter o valor do campo elétrico produzido por esta situação sondando com uma carga Q. Nós queremos que este sistema não seja alterado pela nossa sondagem, pela nossa medida. Porém, se nós tivermos Q muito grande, ao aproximarmos Q do nosso sistema com um dado instrumento, nós não vamos estar mais observando esta situação inicial. Nós teremos aqui feito uma grande perturbação no meu sistema. Então, eu não estou mais aqui medindo um campo elétrico da carga Q1 quando está aqui na posição perfeitamente vertical. Nós estamos medindo agora Q1 que foi deslocada por causa de Q. Por isso que nós utilizamos na definição de campo elétrico que eu obtenho por uma série de medidas com Q, uma carga Q menor possível. Porque nesse caso, aproximando Q com uma dada haste, um dado instrumento de medida, a nossa carga, cujo campo elétrico queremos mapear, sofre uma deflexão mínima possível. Então nós temos aqui uma medida do campo elétrico, dos efeitos elétricos mais próxima possível da nossa situação inicial. Nós temos que o campo elétrico então é definido como o limite desta carga Q tendendo a zero, da força elétrica experimentada por esta carga dividida pela própria carga. Pela lei de Coulomb, se nós temos duas cargas Q1 e Q a uma dada distância R, a força de interação elétrica entre essas cargas será proporcional ao produto das cargas sobre o quadrado da distância de separação, e essa força está ao longo da direção de separação. E temos aqui o nosso fator de proporcionalidade, 1 sobre 4π ε0. Com isso, nós podemos definir o campo elétrico dividindo por Q. Nós ficamos com, para uma carga pontual, o campo elétrico será igual a 1 sobre 4π ε0, Q1 sobre R ao quadrado na direção R. Vamos fazer aqui uma análise dimensional deste novo conceito, o campo elétrico, sempre tendo como base o Sistema Internacional de Unidades, o MKS, metro, quilograma, segundo. O campo elétrico é uma força sobre carga. Unidade de força no MKS é o Newton. Unidade de carga no MKS é o Coulomb. E esta será, então, a unidade de campo elétrico no MKS, Newton por Coulomb. Porém, você poderá encontrar valores do campo elétrico dados em volt por metro. Nós veremos, quando definirmos potencial elétrico, que volt é a unidade de potencial no MKS e estas unidades são totalmente equivalentes a estas unidades. Vemos que, como o campo elétrico é um vetor, um campo vetorial, e ele é obtido dividindo a força eletrostática por um escalar, que é a carga, então, assim como a força eletrostática é central, vetorial e fiel ao princípio da superposição, o campo elétrico será central e obedecerá ao princípio da superposição. Vamos falar agora de uma forma utilizada para representar intuitivamente, graficamente, o campo elétrico, que são as linhas de campo, um conceito muito utilizado por Michael Faraday.
nós adotamos algumas convenções para o campo elétrico. Se nós temos uma carga positiva, o nosso campo será positivo. Nós teremos aqui que o campo irá repelir cargas positivas e ele irá atrair cargas negativas. Se nós tivermos uma carga negativa, nós teremos um campo negativo, ele irá repelir cargas negativas e atrair cargas positivas. Essas características nós representamos por linhas de campo que são análogas às linhas de corrente da dinâmica de fluidos. Nós veremos que o eletromagnetismo se aproveita de muitos conceitos matemáticos da dinâmica de fluidos. E o conceito de linha de campo é um deles. Quando nós temos um fluido, vamos supor que tenhamos um dado encanamento com uma dada secção transversal. Esse encanamento sofre um estrangulamento em uma dada posição, tem sua secção transversal reduzida por um dado trecho e ele volta a se expandir. Vamos supor que tenhamos um fluido escoando por este encanamento. Nós poderíamos colocar partículas escuras, por um exemplo, em vários pontos desse fluido e tomar uma fotografia de longa exposição do trajeto que essas partículas executariam. Elas descreveriam um trajeto dado aproximadamente por esta forma. A partícula está seguindo nesta direção e note que as trajetórias no centro são comprimidas. Representando por essas linhas de corrente, nós temos no centro uma maior densidade de linhas e isto implica em uma maior velocidade do fluido que está escoando e, como resultado contraintuitivo que surpreendeu aquele que primeiro analisou esse problema matematicamente, que foi um integrante da família Bernoulli, nós temos nesse ponto uma menor pressão. Tanto que é possível, através desse princípio, montar uma bomba rudimentar de vácuo que é usada às vezes em experimentos de química. E nós temos que, para as linhas de campo, vamos supor que tenhamos um campo elétrico numa dada região, a tangente à linha de campo em um dado ponto nos fornecerá o vetor campo elétrico naquele ponto. Como convenção, também nós temos que as linhas de campo, como eu representei aqui, se originam nas cargas positivas e desaparecem nas cargas negativas. Ou seja, se eu tenho uma carga positiva, eu represento linhas de campo saindo desta carga. Da mesma forma, se eu tiver uma carga negativa, as linhas de campo estarão entrando nesta carga. Quanto mais próximo estivermos da carga, maior será a densidade das linhas de campo. Então, mais intenso será o campo. Veja que aqui, por exemplo, eu acabei representando um campo elétrico referente a uma fonte, uma região positiva deste lado e negativa deste lado. A repulsão e a atração entre cargas podem ser visualizadas sabendo que toda linha de campo deve ter começo e fim. Se nós tivermos duas cargas de mesmo sinal, por exemplo, aqui nós temos cargas positivas, nós teremos suas respectivas linhas de campo saindo de cada carga por serem positivas e elas estarão deformadas pela presença da outra carga. E como as linhas de campo desaparecem nas cargas negativas, elas não conseguirão, nessa situação, encontrar um fim. Essa busca por um fim fará com que as cargas sejam repelidas. Nós temos aqui cargas positivas, poderíamos ter uma situação análoga com as cargas negativas, porém, nesse caso, as linhas estariam procurando um começo. E podemos ter uma outra situação em que juntamos uma carga positiva com uma carga negativa.
Neste caso, nós teremos cada carga com suas linhas de campo, que também estarão deformadas pela presença da outra carga, porém, neste caso, as linhas que se originam na carga positiva encontram o seu fim na carga negativa. Aqui nós temos começo e fim. Este é o fato que provoca a atração entre ambas as cargas. Nós vamos, neste curso, analisar o campo elétrico referente a distribuições contínuas de cargas. Trataremos sempre de problemas com alto grau de simetria. Como já mencionamos, o campo elétrico, assim como a força coulombiana, é uma grandeza vetorial e obedece ao princípio da superposição. Logo, se eu tenho um dado sistema de cargas, aqui eu estou lidando com cargas pontuais, chamarei de Q1, Q2, Q3, prosseguindo até um certo Qn, e quero determinar o campo em um dado ponto P, eu defino os vetores distância de cada carga até este ponto, e calculo em separado o campo elétrico de cada carga neste ponto e depois somo todos, utilizando o princípio da superposição. Então, o campo elétrico será dado por nosso fator de proporcionalidade, 1 sobre 4π ε0. Estamos lidando com cargas pontuais. Teremos um somatório de k igual a 1 até n de cada carga sobre o quadrado da distância dela até o ponto na direção de separação. Se nós tivermos QK maior do que zero, teremos um campo com mesmo sentido de RK. Teremos esse fator positivo, então teremos um vetor apontando na direção de RK. Se tivermos um QK menor do que zero, nós teremos um campo com sentido oposto ao de RK. Pela simetria do problema, nós já analisamos isso quando tratamos da lei de Coulomb, algumas componentes do campo podem se anular. Aqui nós temos uma distribuição discreta de cargas, mas estamos interessados em uma distribuição contínua, volumétrica de cargas. Neste caso, esta soma discreta será substituída por uma integral. E é conveniente escrevermos a distribuição de carga em termos de densidades de carga. Utilizando a notação do Sadiku, nós vamos definir um certo ρL, que corresponde a uma densidade linear de cargas, um certo ρS, que corresponde a uma densidade superficial de cargas, e um ρV, que corresponde a uma densidade volumétrica de cargas. Ou seja, ρL é uma densidade linear de cargas, então nós temos carga por comprimento. Essa carga está distribuída ao longo de um fio de espessura desprezível. Para ρS, nós temos a densidade superficial de cargas. A carga está distribuída ao longo de uma superfície bidimensional. Então, nós teremos carga por área. E, finalmente, ρV indica uma densidade volumétrica de cargas. Então, nós temos a carga distribuída ao longo de um volume. Analisando, então, as unidades no Sistema Internacional de Unidades, ρL será medida em carga, que é Coulomb por comprimento, que é metro, ou seja, Coulomb por metro. ρS constitui carga por área, Coulomb por metro quadrado. E ρV, que é a densidade volumétrica, é medida em carga, Coulomb por volume, que é metro cúbico. Assim, se nós temos uma distribuição discreta de cargas formada por várias cargas pontuais e queremos passar para uma distribuição contínua de cargas,
nós passamos de uma soma discreta, ou seja, estamos contabilizando a contribuição de cada carga em particular, para uma soma de elementos de carga, porém agora esses elementos serão infinitesimais. Se eu lido com soma de elementos infinitesimais, eu estou lidando com uma integral ao longo de toda uma distribuição de cargas de vários elementos infinitesimais de carga, que são os dq. Se eu tinha as cargas pontuais, agora eu terei o dq dado pela densidade linear de cargas, que é carga por comprimento. Então eu tenho de integrar ao longo de um comprimento, um dl, onde esse dl é um elemento de comprimento. Eu posso integrar ao longo de um ds, onde este ds é um elemento de superfície. Eu posso ter uma densidade volumétrica, então eu vou integrar ao longo de um volume. Nos próximos vídeos, nós analisaremos vários exemplos referentes ao campo elétrico e muitos envolverão o cálculo do campo elétrico associado a distribuições contínuas de cargas. Para isso, é conveniente estabelecermos um roteiro, porque estamos lidando com vários conceitos simultaneamente. Conceitos de campo elétrico, conceitos de integração em várias dimensões, estabelecimento de distâncias, densidades de cargas. Então vamos aqui enunciar os passos para o cálculo do campo elétrico em distribuições contínuas. O primeiro passo é representar graficamente o problema. Se eu quero calcular o campo elétrico devido a um plano carregado, a um anel carregado, uma esfera, represente, faça desenhos referentes ao problema para ver que você entendeu a geometria e todas as variáveis envolvidas. O segundo passo é, então, escolher uma representação adequada para a simetria do problema. O seu problema possui simetria esférica? Possui simetria cilíndrica? Ele é melhor descrito por um sistema de coordenadas retangulares? Esta escolha irá facilitar bastante os seus cálculos. Escolhida a representação, estabelecidos todos os parâmetros, nós vamos agora identificar um elemento de carga infinitesimal, ou seja, aquele nosso dq, e as distâncias envolvidas. Pense que campo elétrico é igual a carga sobre quadrado da distância. Então você precisa identificar naquela distribuição um dado dq genérico e a distância entre este dq e o ponto aonde você quer calcular o campo. Como quarto passo, nós vamos então escrever a carga desse elemento infinitesimal em termos da densidade adequada. Você está lidando com uma distribuição volumétrica de cargas, então você precisa escrever a carga desse elemento infinitesimal em termos de uma densidade volumétrica e integrar em um elemento de volume. Se é uma densidade linear, você precisará definir, escrever a carga do elemento em termos de uma densidade linear de cargas e integrar em um elemento de comprimento. Uma vez definida a carga, nós vamos escrever então o campo elétrico referente a esse elemento de carga no ponto em que queremos obtê-lo. O campo elétrico é carga sobre o quadrado da distância. Como sexto passo, nós vamos verificar pela simetria do problema, e esta é uma palavra-chave, componentes do campo que eventualmente se anulam. Esses 6 primeiros passos correspondem à parte física em si do problema. O sétimo e último passo é puramente matemático: realizar a integração nos limites adequados. Nesta disciplina, salvo raríssimas exceções, nós lidaremos com situações altamente simétricas.
Eu escreverei estes passos na descrição de cada vídeo, ilustrando um exemplo, e resolverei cada exemplo seguindo sistematicamente cada passo.